Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever, para curtir, para comentar, compartilhar. Está conosco nas nossas atividades todas as segundas-feiras, o nosso Evangelho no Lar, às 20 horas. Terça-feira, o nosso Evangelho presencial em nossa casa, às 19h30. Posteriormente, a nossa irradiação, às 20h30. Todos os sábados, nós temos também a nossa Reforma Íntima, que é das 15 às 17 horas. Esperamos por vocês! Para aqueles que querem estar conosco de forma presencial, segue nosso endereço, nosso telefone para dúvidas. Siga o SESC também no nosso Instagram. E este é o nosso QR Code, a nossa conta para aqueles que querem nos auxiliar de forma material, financeiramente, contribuindo para o nosso trabalho. Vamos então fechar os nossos olhos para o nosso oração. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade do Evangelho em nosso lar. Pedimos o auxílio da equipe espiritual do SESB responsável pelo Evangelho nos lares, para que auxilie nosso Evangelho. Pedimos também o auxílio dos nossos benfeitores, para que consigamos, através da inspiração e da intuição, compreender a lição, colocar em prática em nossas vidas. Convidamos para realizar conosco esse Evangelho também os nossos irmãos no mundo espiritual, que de forma direta ou indiretamente estão ligados ao nosso lar, à psicosfera do nosso lar, para conosco também realizar esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição do livro Messe de Amor, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, é a lição número 25. O título dela é Doações. Desejando atestar a própria renovação, há muitos cristãos novos que se acreditam modificados, porque podem despojar-se de alguns bens materiais excedentes. Dispõem-se a cooperar com uma instituição cristã e colocam uma parcela de recursos financeiros à disposição. Todavia, não constringe quanto ao programa de aplicação que desejam imprimir. Inicialmente, discordam do planejamento anterior, se a casa está em construção. Sugerem alterações. Detestam a direção interna das entidades. Quando contrariados, se a casa abriga necessitados, gostariam de fazer algumas modificações. Esperam superveniência dos que ali mourejam. Sentem-se donos do estabelecimento. São, a rigor, muito gentis, mas intransigentes. Acreditam na caridade que praticam. No entanto, exigem obediência. Supõem-se realizados e, consequentemente, aguardam um lugar de ventura a que não fazem jus. Há muitos que doam em nome da integração na fé. Poucos, porém, sabem dar. Com a mão sem que outra tome conhecimento. Consoante o ensino evangélico. É fácil o desapego ao dinheiro e diariamente surgem respeitáveis exemplos. Porém, mais importante do que a doação material, como testemunho de aprimoramento íntimo, são a renúncia ao ponto de vista, o combate ao próprio amor ferido, o esforço contra o rancor, a luta sobre o capricho pessoal. Em todo lugar se escutam torrentes de enunciados verbalísticos em fidelidade a Jesus. Raros, somente, no entanto, conseguem tal realização pela observância ao conjunto de indispensáveis obrigações. Ignoram que insignificante fagulha pode atear incêndio voraz, como qualquer contato elétrico mal arranjado pode conduzir à morte. Diante das oportunidades de dar algo que surgem na tua senda, converte as pequenas chamas do orgulho em labaredas disciplinadas, e organiza a força vibratória dos impositivos íntimos dirigidos ao bem para atingir a finalidade do ideal cristão.
vencendo paulatinamente os monstros da paz interior, enquanto ofereces vestes e moedas transitórias para a aplicação da caridade educativa, crescendo no trabalho anônimo e desinteressado pelo bem de todos, conforme o enunciado kardeciano. Fora da caridade não há salvação. Essa lição de Joana, com o título Doação, é uma lição muito interessante, porque ela vai falar de uma coisa muito importante que nós devemos realizar, que é a caridade. E aqui ela finaliza dizendo, fora da caridade não há salvação. Mas há muita dúvida ainda sobre como nós devemos executar essa caridade. Por isso aqui ela coloca doações, com o título Distinguindo caridade de doação. E ela vai nos dizer que muitas vezes a gente atesta a nossa capacidade de desprendimento, né, capacidade de bondade, de uma forma equivocada, na doação. Então a gente acredita, que ela diz aqui, há muitos cristãos novos, que somos nós, os espíritas, acreditamos que, porque nós conseguimos despojar alguns bens materiais, doar alguns bens materiais, principalmente aquilo que não nos tem mais nenhuma importância, não temos necessidade, está sobressalente, nós estamos atestando a nossa capacidade de desprendimento, capacidade moral. No entanto, não é assim. E algumas vezes ela coloca que até nós vamos às instituições religiosas e ali também contribuímos de forma financeira com aquela instituição e também desejamos ali auxiliar. Mas ela diz assim que, no entanto, detesta a direção interna da entidade. Quando contrariados, se acaso abrigam necessitados, gostariam de fazer algumas modificações. Esperam subserviência dos que ali mourejam, sentem-se donos do estabelecimento. Acreditam na caridade que praticam, no entanto, exigem obediência. Então ela vai fazer uma comparação muito interessante. Nós vamos à instituição religiosa, nós contribuímos financeiramente, nós doamos bens materiais para os nossos irmãos e isso chama-se, como ela coloca aqui, doações. E por que as doações não são caridade? Porque quando nós despojamos algo material, isso é solidariedade. É dar algo material a alguém que necessita de algo material. Isso pode auxiliar a pessoa? Auxilia? Sim, auxilia, supre algumas necessidades materiais dela ali necessitadas. Supre, auxilia dinheiro, auxilia a casa espírita, nossa, como auxilia, paga nossas contas. Mas isso nos faz ser melhor? Faz com que nós consigamos realizar aquilo que Jesus nos convidava, dar com uma mão, sem que a outra saiba o que está se dando? Porque a verdadeira caridade não é aquela que eu disponho de algo que não me serve mais e eu dou algo ao meu irmão. Mas a caridade de verdade, a caridade verdadeira é aquilo que eu dou algo, é o dar, sem esperar nada em troca. É aquilo, por isso que ela diz aqui, muitos doam algo, mas poucos sabem dar. Diante das oportunidades de dar algo que surge na tua senda, converte a pequenas chamas. Então ela diz que dar algo é mais importante do que doações. Porque quando eu dou algo que está em mim, que está sobressalente em mim. A caridade é isso. Eu dou o meu tempo para alguém. Eu dou uma boa palavra. Eu dou um sentimento de amor, de compaixão, de respeito. Eu dou algo que não tem valor material.
eu me dou a alguém. E essa caridade, ela aqui coloca, ela pode ser de várias formas. E nós já vimos ao longo dos evangelhos, dos ensinamentos dos espíritos, que nós podemos ser úteis e ser caridosos de diversas formas. Mas ela vai nos dizer uma caridade aqui bastante interessante, que muitas vezes é a que a gente deixa de segundo plano, que é a caridade da nossa reforma íntima, para beneficiar não apenas a gente, mas a outra. E é uma caridade muito importante de nós utilizarmos, principalmente nos nossos ambientes familiares. Essa é a verdadeira caridade. É a caridade que ela fala aqui, porém muito importantes do que a doação material como testemunho de aprimoramento íntimo, são a renúncia. Então, a renúncia a um ponto de vista, ela é muito mais importante do que uma doação material para atestar o nosso testemunho espiritual, nosso testemunho de aprimoramento íntimo, a nossa reforma íntima. Porque quando eu renuncio um ponto de vista, eu dou a oportunidade do meu irmão dizer o ponto de vista dele. Eu deixo as minhas crenças, os meus conceitos pré-estabelecidos para ouvir o conceito do outro. O combate ao amor próprio ferido. A pessoa extremamente egocêntrica que tudo acha que gira em torno dela. E então, às vezes a gente doar a atenção, doar uma palavra, doar aquilo que tem em nós é muito mais importante do que uma doação material. O combate ao amor próprio ferido, o esforço contra o rancor, porque o rancor guardado, ele também nos deixa uma pessoa amarga, rancorosa, uma pessoa de difícil convivência. A luta sobre o capricho pessoal. Ela está dizendo aqui que mais do que a gente doar bens materiais, nós devemos nos esforçar para ser gentis, esforçar para ouvir o outro, esforçar para mudar o nosso ponto de vista, esforçar para a gente quebrar a nossa rigidez interna, a nossa intransigência, a nossa prepotência, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nós temos que nos modificar. O verdadeiro testemunho de evolução, o verdadeiro testemunho cristão é o de aprimoramento íntimo. É a nossa reforma íntima. É hoje eu me esforçar para ser melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. E me esforçar para ser mais agradável, mais gentil, com todos, principalmente no nosso ambiente familiar, que é onde estão os nossos grandes desafios. E ela diz que em todo lugar se escutam torrentes de enunciados verbalísticos e infidelidade a Jesus. Raros somente, no entanto, conseguem tal realização pela observância ao conjunto de indispensáveis obrigações. Nós temos muitas obrigações enquanto cristãos. Raros são aqueles que cumprem as obrigações que lhes competem. Muitos doam, muitos
tem, como ela diz, enunciados verbalísticos lindos, falas lindas, mas poucos exemplificam, poucos agem de uma forma cristã. Poucos, assim como Jesus, que foi exímio na exemplificação, se esforçam para seguir os ensinamentos de Jesus, não apenas decorando-os, mas inserindo eles dentro de si, no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações. Ignoram que insignificante fagulha pode incendiar voraz, como qualquer contato elétrico mal arranjado pode conduzir à morte. Diante das oportunidades de dar algo que surgem na tua senda, então diante da oportunidade que nós tivermos de dar algo, converte as pequenas chamas do orgulho em labaredas de disciplina e organização, e organiza a força vibratória dos impositivos íntimos dirigidos ao bem, para atingir a finalidade do ideal cristão, vencendo paulatinamente os monstros da paz interior, enquanto ofereces vestes e moedas transitórias para a aplicação da caridade educativa, crescem no trabalho anônimo e desinteressado pelo bem de todos, conforme o enunciado kardeciano, fora da caridade não há salvação. Então, é indispensável que a gente faça a nossa reforma íntima, que a gente se esforce no nosso aprimoramento moral, porque ele vai ser muito importante para nós, primeiramente, porque ele nos possibilita a evolução, mas também e principalmente para o nosso irmão, uma vez que nós vamos nos esforçar também para ser mais agradáveis, mais cristãos, e nisso também trabalhando gradativamente, trabalhando para que nós consigamos transformar a terra no reino dos céus, trabalhando paulatinamente os nossos monstros internos que nos impossibilitam a paz interior, e também auxiliando de forma desinteressada e anônima, pelo bem de todos. Porque a caridade também, a verdadeira caridade, é aquela que eu me empenho em dar. Não interessa aquele que vai receber. Aquele que vai receber é apenas alguém que está me dando a oportunidade de dar. Não me interessa se ele vai utilizar bem o meu dar, porque às vezes pode ser que ele não esteja preparado, não queira receber aquilo que estamos dispostos a dar, mas o mais importante é o dar aquilo que se tem, aquilo que se pode, a caridade, o tempo, a paciência, o auxílio, independente de quem quer que seja, independente de quem venha receber, seja nosso inimigo, seja nosso amigo, seja quem quer que seja, quem quer que for. A verdadeira caridade é aquela que se faz o bem de todos. Não se olha para quem se faz, apenas se dá aquilo que tem. E para se dar algo de bom, tem que se tornar bom. Para se tornar bom, tem que fazer a sua reforma íntima, tem que combater as suas más inclinações, suas más tendências, tem que se educar, tem que se aprimorar para dar aquilo que Jesus também nos deu e nos exemplificou. Tem que se tornar cristão. Cristão na verdadeira essência da palavra, nos moldes do
tão primitivo, nos moldes do cristão que Jesus nos exemplificou. Assim, nós conseguiremos, de forma assertiva, a verdadeira caridade, que é muito distinta da doação. A doação, ela é um princípio de caridade, podemos assim dizer. Significa que nós já estamos ficando menos egoístas, já estamos tendo o desprendimento de doar algo. Mas para eu dar algo, eu tenho que abarcar isso dentro de mim, eu tenho que me tornar alguém bom, para dar aquilo de bom que eu tenho dentro do meu coração. Eu tenho que me transformar. Linda essa mensagem, que fica o convite para nós realizarmos essa caridade conosco mesmo, em benefício de todos. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido irmão, querido mestre, querido amigo, Jesus, agradecemos imensamente a grande oportunidade desse Evangelho em nosso lar, para juntos em família aprendermos sobre os seus ensinamentos. Ajude-nos, Senhor, a realizar em nós aquilo que há de necessário para a nossa renovação moral, que nós consigamos encontrar dentro de nós as nossas más inclinações, as nossas más tendências, que necessitam ser transformadas e renovadas, e que consigamos, junto com os nossos benfeitores, a conquista desses valores morais que irão substituir em nós aquilo que nos dificulta a nossa paz. Que a cada ensinamento consigamos verdadeiramente nos transformar por eles, auxiliando-nos na caridade pessoal, íntima, e também auxiliando aos nossos irmãos naquilo que nos for possível e permitido, na caridade fraternal. Agradecemos imensamente a oportunidade do Evangelho, pedimos por todos os lares que nos ouvem nesse instante, e por todos os animais, plantas desses lares, e também por todos os nossos irmãos no mundo espiritual, os nossos inimigos do pretérito, que permeiam a psicosfera dos nossos lares, que também nessa caridade bendita de amar aos nossos inimigos, rogamos por eles, para que eles igualmente sejam beneficiados pelo seu amor, como nós estamos sendo. Para que eles tenham a mesma oportunidade que ora tivemos de nos renovarmos, nos transformarmos. Agradecemos, Pai, por tudo que tem nos dado. Que assim seja, Senhor. Desejo uma excelente noite a todos, uma semana maravilhosa, de muito aprendizado, de muita prática de caridade. Um grande abraço, espero todos até a próxima.